Fala pessoa, eu sou Leandro Rezende e hoje eu trago para você mais uma entrevista. Hoje o tema é por que Deus permite. Temos vivido um tempo muito difícil em todo o mundo e muitas pessoas têm se perguntado por que Deus permite algumas coisas. E para conversar comigo, eu trouxe o Fernando Duarte, pastor e músico. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, querido. Tudo. Fernando, antes da gente ir para a nossa vinheta, eu gostaria que você desse para a gente aqui um breve resumo da sua história com Deus. Uau! É possível resumir? Vamos tentar. Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Leandro, pelo convite. Eu cresci na igreja batista, inclusive aqui a Batista Central de Resende, muito amada, muito querida. E desde cedo comecei a estudar música, comecei a tocar, acompanhar o coral. Quando eu tinha para os meus 17, 18 anos, fui para o Rio para estudar na UFRJ, música, e depois fui para os Estados Unidos. E algumas cabeçadas na vida me fizeram repensar se realmente eu tinha essa experiência toda com Deus ou não. E foi naquele ano de 98, eu tinha 20 anos, estava passando férias aqui no Brasil, férias da universidade lá, e realmente eu posso dizer que eu nasci de novo, tive uma experiência com Deus, fui cheio do Espírito Santo, inclusive com agora saudoso Maurice Cerulo, Dr. Maurice Cerulo, um grande evangelista mundial, que faleceu semana retrasada, estava no Rio de Janeiro ministrando, e ali eu fui cheio do Espírito Santo, e nunca mais minha vida foi a mesma. Eu costumo dizer que até aquele momento a minha maior paixão era a música. A partir daquele momento a minha maior paixão passou a ser o Senhor Jesus, e inclusive a música passou a servi-lo melhor desde aquele julho de 98, né? E como músico, qual é a sua história com a música? Eu comecei ao piano, estudando piano aos 7 anos de idade, comecei a compor aos 14 anos. Sou compositor, pianista, maestro, componho trilhas para cinema, componho clássico, tenho orquestras do Rio de Janeiro que já tocaram músicas minhas. E hoje eu uso a música para glorificar o Senhor, para trazer, para proporcionar encontros entre as pessoas com o amor de Deus. Seja no louvor e adoração, na igreja, seja com música instrumental, seja com música clássica. Você tem um canal no YouTube? Eu tenho um canal, é o Venha Teu Reino, tudo junto. Venha Teu Reino. Tudo junto. youtube.com/Venha Teu Reino, tudo junto. Lá você tem... Tem música, tem louvor e adoração, tenho palavras, ministrações, bem completo. A gente, falando outro dia, você também dá aula, né? Sim, sou professor de música, do workshops. No mesmo canal do YouTube tem tudo? Tem algumas dicas musicais. Na música eu tenho dado mais aulas presenciais, embora eu tenha um curso online também, eu chamo Masterclass Prelúdio. Masterclass? Prelúdio, está na Eduz, e tem um curso online de teologia. Eu sou formado pelo Instituto Wagner de liderança, tenho bacharelado em teologia e tenho mestrado em Ministério Prático pelo Instituto Wagner de Liderança. E uma forma que eu utilizei, além das viagens, eu sempre estou viajando, ministrando seminários, workshops, eu tenho esse curso online de ensino bíblico, ensino das Escrituras, que é o Estudando as Escrituras. É só entrar no estudandoasescrituras.com. Legal. Bom, resumiu. Então, dadas as devidas explicações, roda a vinheta. Muito bem, estou aqui com o Fernando Duarte, pastor, músico, e hoje nós vamos falar sobre por que Deus permite. É um programa onde vai levar você a refletir um pouco mais sobre Deus e todos os seus mistérios, todos os seus encontros. Fernando, estamos vivendo um momento, digamos, histórico. Sim. No mundo. Certamente. E esse momento tem trago muita dor,
né? Não é segredo para ninguém. A Covid-19 já matou milhares de pessoas no mundo. E isso tem causado muita dor em muitas pessoas. E às vezes a pessoa, tanto cristã quanto não cristã, ela pergunta por que Deus permite o mal? Você poderia tentar responder para mim essa pergunta? Por que Deus permite o mal? Não é uma pergunta minha, mas é uma pergunta que pediram. Todos fazem, sim. Pediram para fazer, todos fazem. Sim. Uma pergunta bem profunda. Eu vou tentar responder, né, no menor tempo possível. Bom, primeiro, Deus não criou o mal. Isso a gente precisa estabelecer desde já. Não foi Ele quem criou. Ele não criou o pecado, Ele não criou o diabo, Ele não criou a morte. Primeiro, nós não fomos nem criados para morrer. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, a morte. Uma das consequências da desobediência foi a morte entrar na humanidade. Deus não criou a morte. E também Deus não nos criou para uma obediência. Eu falei que a morte é uma das consequências da desobediência. Isso significa que nós somos livres para obedecer ou não a Deus. Deus não nos criou, por Ele nos amar, Ele não nos criou como robôs, né, pré-programados para amá-lo e para obedecê-lo. Né? Se o amor fosse programado, não seria amor. Sim. Se a gente não tivesse livre você escolha... Você não tem como obrigar uma pessoa a te amar. Né? Claro, claro. E Deus, por amor, nos criou assim. Senão não seria amor. Senão nós não seríamos livres. Então, para que Deus nos amasse e para que nós realmente fôssemos livres, nós tínhamos que ter escolha de não amá-lo, se não quiséssemos, e não obedecê-lo, se não quiséssemos. Agora, essa desobediência e não amar a Deus tem consequências, e que são dolorosas. E foi assim que a dor entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E Deus continuou amando o mundo de tal forma que Ele deu o próprio Filho dele para vencer a morte, para vencer a enfermidade, para vencer o diabo, para vencer o pecado. Por isso a resposta de Deus também não é desfazer a dor automaticamente, mas providenciar um caminho para que quem quiser voltar à obediência, quem quiser voltar a uma vida de amor e de obediência, esteja livre e tenha como voltar. Né? As religiões, as filosofias humanas, elas tentam melhorar o homem sem, no entanto, resolver o problema, que é o problema de fato, que é o pecado, que nos afastou de Deus no primeiro momento. Então Deus toma a iniciativa e dá a resposta dele, que é Cristo. Sempre foi, sempre vai ser. Cristo é a resposta de Deus para a gente poder voltar a uma vida de obediência. E aí eu te digo, Leandro, quer dizer que então voltar para Cristo elimina a dor? Muitas. Eu diria que elimina o principal problema, que nos deixaria para sempre afastados dele, que é o pecado. Mas Jesus mesmo não escondeu de nós. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que acontece é que em Cristo, o problema maior é resolvido, mas mesmo a dor passa a ter propósito. Mesmo a dor, no final, quando você vive para Deus, vive em Cristo, ela passa a ter um significado que não tinha antes. Então, a questão é que ninguém está livre da dor, ninguém tá... Nesse mundo nós vamos ter dor, nesse mundo é natural, é inerente a esse mundo. Muitas pessoas têm se perguntado sobre a questão dessa pandemia. Deus permitiu essa pandemia? Olha, não acontece nada sem a permissão do Senhor. Mais uma vez eu preciso voltar na questão da consequência. Né? Deus não criou a dor, Deus não criou a morte, Deus não criou a doença, Deus não criou o Covid-19. Então tudo que acontece, toda dor que acontece no mundo são consequências, é uma cadeia de causas e efeitos, né? De consequências das escolhas da humanidade, do pecado. Existem leis espirituais que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas, por exemplo, a Escritura fala de uma lei espiritual que é a herança. Todos nós somos responsáveis individualmente diante de Deus, mas a Bíblia também fala de uma lei que é a herança espiritual. Muitas coisas que as pessoas vivem, que as famílias vivem,
elas não começaram na geração delas, né? Começou às vezes 4 gerações atrás. Pecados foram cometidos, pactos foram feitos, né? Iniquidades foram praticadas na família, e isso afeta até 4 gerações seguintes. A pessoa não sabe de onde vêm aquelas enfermidades, de onde vêm aquelas dores, de onde vêm aqueles roubos, mas o mundo espiritual tem essas leis, né? E que tá tudo na palavra de Deus. Dentro disso que você está falando, eu já ouvi muita gente perguntando assim, macumba pega? E isso tem a ver com o que você está falando? Tem a ver, às vezes a família mexeu com a feitiçaria, né? Mexeu com essa consulta aos demônios, aos espíritos familiares. Você sabia que Jesus ele falou mais sobre inferno e demônios do que ele falou sobre céu e anjos, né? Porque ele estava aqui na Terra. E aqui na Terra, esse mundo, a gente não está sozinho nesse mundo. Agora, você não precisa ter medo, você não precisa viver com medo se você tem Cristo. Okay? Porque tem 2 anjos para cada demônio no mínimo, né? Agora, Jesus levou o pecado na cruz, Jesus levou a iniquidade na cruz, que é essa questão de 3, 4 gerações. Mas se eu não me arrependo, se eu não confesso, se eu não vou até Deus para me reconciliar, eu continuo debaixo dessas influências, né? Ou como muitos chamam, né? Maldições, né? Dessas influências malignas que vieram por causa de permissões que foram dadas no mundo espiritual. É como um copo d'água em cima da pia, né? Ele está lá, mas se eu não for beber, se eu não for, exatamente. Eu preciso lidar com essas questões. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Pai. Ele nos ama. Ele ama a humanidade que Ele criou. Ele ama você que está me ouvindo. Ele ama todos nós. Mas Ele também é um juiz justo. E o trono de Deus não é só um trono de um pai, não é só um trono de um amigo, é um trono de um juiz. E existe o nosso advogado de defesa, que é Jesus, que deu o próprio sangue na cruz para poder cobrir, perdoar, apagar qualquer pecado, qualquer iniquidade, qualquer transgressão. Mas existe um promotor, existe um acusador, que é Satanás. Na verdade, essa é a principal função dele, é acusar diante do trono, diante das cortes celestiais, diante de Deus como juiz. E como ele sabe que Deus é justo, e como ele sabe que Deus deixou a lei dele na sua palavra, como ele sabe que o mundo espiritual ele funciona baseado na lei de Deus e nas consequências da quebra da lei de Deus, ele vai acusar, falar, está escrito aqui isso. Tá? Ele usa a Bíblia contra o próprio Deus, contra nós, na verdade. A luta não é entre Deus e o diabo, isso aí não tem nem comparação. A luta é por mentes e corações da humanidade. Então, quando as famílias praticam iniquidade, as pessoas praticam pecado, ele vem acusar, fala, e a consequência para isso é isso, eu vou poder causar enfermidade, eu vou poder roubar financeiramente, eu vou poder separar o casamento, eu vou poder fazer isso. E Deus, na sua misericórdia, que já enviou Jesus, ele faz com que as pessoas ouçam o Evangelho, ele faz com que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Ele chama, ele convida, ele envia os seus profetas, ele envia aqueles que são as vozes, como você que está me ouvindo agora. Mas você é livre, as pessoas são livres, elas respondem se quiserem. Agora, o que não pode ser evitado são as consequências das nossas escolhas, né? Como aquela famosa frase que já está ficando famosa, né? A semeadura ela é opcional, a colheita é obrigatória. Então, o mundo espiritual se rege pela lei da semeadura e colheita. O homem colhe o que planta. Por isso a gente precisa plantar arrependimento. A gente precisa ir diante do Senhor e alinhar a nossa vida com o padrão dele. E aí a gente não está sozinho. Jesus já pagou um preço. Ele envia o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ajudar. Então Deus já preparou tudo para que a gente possa viver uma vida não totalmente livre de dor, não é isso que eu estou dizendo, mas uma vida onde o fundamental está resolvido, que é a nossa reconciliação com Deus. Essa vida é tão curta, né, diante da eternidade, né? Então a gente precisa usar esse tempo de vida para decidir a nossa eternidade. Amém? Amém. Você falou do mal, já deu até uma pincelada de como combater esse mal, você chegando mais a Deus.
Mas para que fique bem claro e ninguém tenha dúvida, se alguém está passando por um momento difícil, se alguém está passando por um sofrimento, se alguém falou, poxa, minha família no passado fez isso que o Fernando falou aí. E eu não faço, mas eu estou sentindo que alguma coisa está me perseguindo. Sim. Eu estou em casa e de repente eu fico vendo coisas. Sim. Como combater esse mal, Fernando? Olha, primeiro clamar por Jesus. Primeiro clama por Ele. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Chame por Ele. Ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um americano que fazia parte de gangues, né, envolvido com drogas. E ele ouviu alguém falando que ele precisava de Jesus. Ele chegou em casa e falou, se o Senhor existe mesmo, né, se revele a mim. E ele disse que como um raio veio do céu e acertou, e ele caiu e já caiu falando em outras línguas. E Mas a não partir tem... daquele dia ele deu a vida dele para Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus. Se não acontecer dessa forma com você, continue buscando. Peça ajuda para alguém que conhece o Senhor, que tem uma caminhada com Deus. E a pessoa vai falar assim, Fernando, mas eu não sei orar. Eu não sei como orar, eu só sei o Pai Nosso. Uhum. E aí? Você precisa ser sincero com Deus. Precisa dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Se isso que Ele está falando é verdade, A oração é uma eu conversa? quero ter. É uma conversa, não é uma repetição vazia, não é um ritual, é uma conversa. E se ela conversar e não ouvir nada? Olha, creia que Ele quer falar com você. Ele está falando com você. É que às vezes a gente não para escutar. Uhum. E se você não está escutando por si só, você está escutando agora, você está ouvindo a palavra dele. Então ouça, seja sensível a Deus, ouça o chamado dele. Eu creio que Deus vai usar, inclusive esse vídeo, essa palavra, para poder falar com alguém que está aí me ouvindo. Então, ouça o chamado dele. Tem alguma coisa te incomodando, tem alguma coisa, sabe, martelando na sua cabeça. É Deus querendo falar com você. Fala de volta com ele. E se prepare para entrar na maior aventura da sua vida, que é andar com Deus. Top. Fernando, muitas pessoas acham que o que estão passando é porque fizeram algo errado no passado, fizeram algo que não foi legal, é o famoso tô colhendo o que eu plantei. Sim. Mas aí a pessoa fala, isso é castigo de Deus, não faz isso que Deus vai te castigar, não faz isso que Deus castiga. Né? A própria mãe às vezes brinca com o filho, né? Não faz isso, meu filho, Deus castiga. Sim. Eu pergunto, Deus castiga? Olha só, a gente precisa entender o coração de Deus como Pai, mesmo como juiz, quando Ele permite, quando a acusação das trevas tem um fundamento. Então acaba que a dor se instala, situações difíceis se instalam. A gente precisa entender que mesmo quando Deus precisa, não é que Ele quer, como pai Ele não quer, como amigo Ele não quer, mas como juiz, com o coração sangrando, muitas vezes Ele precisa permitir por causa da justiça dele. Mesmo assim, o que eu tenho assim, conhecido, né, do que eu tenho andado e visto, andando com Deus, é que mesmo quando Ele precisa permitir, Ele já prepara um plano de resgate. Ele prepara, ele no final quer usar aquilo para o nosso bem, né, para o nosso fortalecimento. O que não nos mata nos fortalece, nos faz mais fortes. Então, inclusive Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente, quer dizer, no final, para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Veja que é para aqueles que desejam amar a Deus de volta, querem viver segundo o propósito de Deus. E aí Deus pega a sua dor, pega a nossa dor e usa isso, inclusive, para o nosso bem. Então, mesmo quando Ele permite, Ele quer usar isso para o nosso bem. Então, eu não acredito numa imagem que muitas vezes se constrói de Deus como um carrasco que tem prazer em castigar as pessoas, que tem prazer em permitir a destruição. Não. O Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, Ele não tem prazer nenhum nisso. A palavra dele diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não conhece a Ele, que não o ama,
que não quer viver, ele não tem prazer na morte dele, né? Mas muitas vezes, como eu disse, são as consequências das escolhas. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ele já amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho dele para pagar o preço de uma vez por todas, para que todo que crê em Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. E outra coisa, então, ele está o tempo todo chamando as pessoas para perto sinais, dele, né? dando sinais, buscando as pessoas onde elas estão, porque apesar dele ser um juiz que precisa permitir esses vereditos, muitas vezes com o coração doendo, ele está o tempo todo chamando as pessoas. E outra coisa que a gente precisa ter em mente, ao falar de dor, ao falar dessa permissão, Deus está na eternidade. A gente está num mundo caído, perdido, com uma vida curta, né, onde o próprio Senhor Jesus disse para os filhos dele, para nós: vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, não percam o ânimo. Eu venci o mundo. Nós cremos na vinda do reino de Deus, né, plenamente. O reino de Deus está se expandindo, vida por vida, família por família, mas ele só vai ser plenamente estabelecido na terra quando Jesus voltar. Então eu creio que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nesse mundo, né, de dor, nesse mundo perdido, muitas coisas que acontecem e que parece a pior coisa do nosso ponto de vista terreno, falho, limitado, do ponto de vista eterno, do ponto de vista de Deus, pode ser a melhor coisa. Por exemplo, a gente vê alguém que se converteu e morreu, alguém que se converteu e foi embora. Puxa vida, a pior coisa que poderia ter acontecido com ele. Só te interromper um pouquinho sobre isso aí. Você entrou numa questão que eu ia até insistir um pouco mais. Diante de tudo, a gente está usando o Covid porque é o que está aqui. É o que está né? acontecendo. Mas nos hospitais, desde sempre, pessoas morrem, pessoas Sim. recebem pastores, recebem oração, fazem corrente de oração. E essas pessoas que recebem oração, e você tem muita fé de que a pessoa vai ser curada, de que vai ser liberta, e a gente pede: meu Deus, cura ela, traz ela para casa, deixa ela bem, e a pessoa morre, Fernando. E vem uma frustração dentro da pessoa, que ela chega a ficar com raiva de Deus, Sim. se é Sim. essa palavra. E é exatamente isso. Pro ponto de vista de Deus, pode ter sido a melhor coisa que aconteceu. Essa pessoa está com ele agora, por toda a eternidade. Vai doer para nós aqui, vai doer para a família, por um tempo. Essa vida é tão curta, né? Mas para Deus o que importa é o destino eterno daquela pessoa. Deus está vendo a eternidade. A gente está vendo 40, 50, 70 anos aqui, 80, né? Quando muito, 90. Deus está vendo a eternidade. E às vezes a pessoa ela pede para Deus: não, Deus, faça a tua vontade, mas às vezes a vontade de Deus é recolher a pessoa. Sim. E a gente não está preparado. Eu já vi pessoas que não conheciam Deus serem curadas de câncer terminal. Eu já vi pastores, homens de Deus, consagrados, que trabalharam para Deus a vida toda, morrer de câncer, né? Deus curar um e Deus levar o outro, né? Porque só Deus sabe, só Deus sabe. Eu já preguei para pessoas de manhã no hospital. A pessoa recebeu Jesus, eu vim para casa, almocei e voltei. Quando eu fui visitar de tarde, a cama estava limpa, estava vazia. Eu falei: cadê fulano? Acabou de falecer. Então assim, foi na última hora, foi no último momento. Porque a gente tem que entender, quando Deus, o que eu vejo, Leandro, é que quando Deus nos mantém aqui na Terra, é para a gente cumprir um propósito. É para cumprir o propósito. Você acredita que todos temos um propósito? Eu acredito. E eu acredito que para alguns esse propósito já foi cumprido. Outros, Deus pesa lá prós e contras e vê que não, é melhor você vir logo, vem logo, senão você não vai aguentar. Eu já vi traficantes se converterem, e aí a pessoa morre. A pessoa se converte, morre. Sabe? Prostitutas, ex-prostitutas se converterem, se converte e morre. São casos muito específicos que talvez a pessoa, Deus está vendo que a pessoa não teria força para se manter em santidade, se manter em obediência, se manter na presença dela. E aí poderia ser até pior depois para essa pessoa. Como Jesus disse, que acontece com alguns casos, com algumas pessoas, infelizmente, né? Sai um demônio,
mas aí a pessoa não muda de vida, não se arrepende, e aí voltam 7. Né? Onde tinha 1, voltam 7, piores. Né? O estado da pessoa fica pior. Então, para evitar esse tipo de coisa, Jesus é o famoso prepara e leva. Né? Jesus já prepara, leva, né? Prepara, salva a pessoa e leva. Mas ficar na terra tem a ver, quando a gente tem esse encontro com Deus, tá? Eu estou falando num contexto de vida com Deus. Você agora está reconciliado com Deus. Eu acho até que você já vai responder a minha próxima pergunta. Ficar na terra tem a ver com propósito. É possível conhecer a Deus e não mudar de vida? Não. Senão eu não conheci. Senão eu tô recebendo o cristianismo como uma filosofia para melhorar a minha vida, ou então eu estou pensando num Jesus histórico, né, uma figura histórica, um modelo assim imitado. Nada disso é cristianismo. Cristianismo é Jesus morreu e eu morro com ele para o meu velho homem e eu ressuscito da mesma forma que ele ressuscitou para uma nova vida. Então o cristianismo é isso, Jesus morreu na cruz, não só por mim, mas ele morreu a minha morte, porque meu velho homem vendido, preso ao pecado, não tem conserto, não tem filosofia que melhore, né, essa carnalidade, esse velho homem vendido, escravo do pecado. Não tem filosofia, não tem Jesus histórico, não tem nada que dê um tapa, uma maquiagem nisso. Isso aqui precisa de morte. Foi por isso que Jesus morreu. A morte de Jesus na cruz é uma afronta para o orgulho humano, porque ele mostra, ó, essa é a única saída para o seu velho homem, para a sua velha natureza, para o pecado que te escraviza e habita em você. Mas a boa notícia é que quando eu me arrependo, quando eu sou batizado com Cristo na morte dele, a mesma coisa que aconteceu com ele acontece comigo. Nós ressuscitamos, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, ressuscita também o meu espírito, para que eu viva uma nova vida. Então o cristianismo é morte e ressurreição. O cristianismo é morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para o sistema do mundo e nascer para Deus. É por isso que dos subprodutos, uma das consequências disso é o cristianismo ser uma contracultura. Ele vai contra a maré do mundo, porque a maré do mundo é alimentada pelas trevas, é alimentada pelo pecado. E no reino de Deus, nós nascemos de novo, como Jesus diz em João 3, para viver para Deus, para amar a Deus, para servi-lo, para ter uma comunhão, uma intimidade. Então o cristianismo é uma comunhão com Deus de pessoas que morreram para o pecado e nasceram para Deus, pelo poder de Deus. Então nem a gente não consegue isso sozinho. O que Deus quer de nós é arrependimento, é reconhecer que há uma força demoníaca, um pecado que me puxa para baixo e que eu não tenho força para vencer sozinho. Okay? E fé, que é confiar que Ele é capaz. O que eu não consigo, Ele consegue. Em Cristo. Dentro do que você está falando da fé, às vezes a pessoa... eu gosto de insistir, porque assim, eu tenho algumas respostas que você está me dando, mas eu gosto de fazer perguntas que as pessoas vão fazer. Que as pessoas vão fazer. Claro. E uma vez me perguntaram, e aí eu queria que você respondesse o seguinte: a pessoa está no hospital, foi lá, recebeu a oração, como você falou, recebeu a oração de manhã, morreu de tarde. Não foi batizada. A pessoa foi salva? Foi, assim como o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Um dos dois, né? Um não se arrependeu, o outro se arrependeu. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Porque o mais importante, o batismo ele sela, tá? Essa decisão, esse arrependimento, essa fé, essa experiência do novo nascimento. O batismo é importante, é necessário e sela essa decisão. Mas ele não substitui a decisão. Ele não substitui o arrependimento e a fé. Né? O símbolo, ele não substitui a realidade que ele representa. Então, mais importante aconteceu com aquele ladrão. Ele se arrependeu e creu. E Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Para quem não vai morrer meia hora depois, o batismo é uma ordenança. E assim,
pode ser até que eu te coloque numa furada com a pergunta. Mas a pergunta é a seguinte: uma pessoa que ela é batizada, né? Foi para a igreja, se arrependeu, foi batizada. E aí ela voltou às velhas práticas e morreu. Ela vai ser salva? Uau. Aí você está entrando na questão básica da discussão do arminianismo e calvinismo, né? Uma vez salva para sempre, dá para resumir ou se perde a salvação. Olha, eu respondo isso. Pessoal. Eu sou mais arminianista, né? Então a minha opinião é que se perde sim, né? A pessoa uma questão muito simples. A palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Outra coisa, Mateus 7, Jesus disse: Senhor, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, maravilhas, curamos enfermos, expulsamos demônios. Isso não tem problema nenhum com os dons, tá? Deus deu os dons como presente para a igreja, a gente precisa dos dons. Mas a questão primordial é a obediência, caráter, a santidade. Que isso é que mostra realmente se eu estou andando com Deus ou não. A chamada de Deus sempre foi: sede santos como eu sou santo, né? Quando ele chamou Abraão para andar com ele, sede perfeito, né? Seja santo como eu sou santo, seja perfeito como perfeito. Perfeito na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, a palavra teleios é maduro, né? Não é perfeito como Deus, não é não errar nunca, mas é quem realmente nasceu de novo. Ele não vive mais na prática do pecado. Não é mais o hábito da vida dele. Nós tropeçamos, nós erramos, mas eu costumo dizer que quem nasceu de novo tem a natureza da ovelha, né? A ovelha, ela pode tropeçar e cair na lama e se sujar, mas por ser ovelha, pela natureza dela ser ovelha, ela vai correr para a água para se limpar, porque ela não é a natureza dela. Agora, um porquinho, né? Você pode tirar ele da lama, dar um banho, jogar um perfume, pôr uma gravatinha, deixar ele bonitinho. Você virar as costas, ele vai correr para a lama, porque essa é a natureza dele. Ele gosta daquele ambiente. Então, quando a gente nasce de novo, o nosso ambiente não é mais a lama. Embora a gente tropece, embora a gente erre, que ainda somos humanos e falhos. Mas Jesus disse em Mateus 7, muitos me dirão: Senhor, Senhor, né? Em teu nome fizemos tudo o que um crente faz, né? Só que ele disse: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então a pessoa que nasceu de novo, ela não vai mais viver na prática do pecado, embora a gente erre, embora a gente tropece, mas a minha natureza mudou. Então eu não ando mais na prática do pecado, ok? Infelizmente alguns usam, né? Alguns que precisam conhecer mais do amor de Deus, acabam usando isso para poder acusar outras pessoas, apontar o dedo. Não, a gente, se realmente a gente tem um encontro com a misericórdia de Deus, a gente quer que outras pessoas tenham o mesmo encontro com a misericórdia de Deus. E é isso que nos motiva a pregar o Evangelho. É isso que nos motiva a gente ter um encontro que nos mudou, que nos transformou. O amor de Deus nos transformou. A misericórdia dele nos salvou. A gente quer que todos conheçam esse amor e essa misericórdia que está acessível, está disponível para todo ser humano. E enquanto está respirando, enquanto o coração está batendo, tem tempo. Ok. Bom, são assuntos que, se a gente for perguntar, tirar todas as dúvidas, a gente fica aqui numa live infinita. Amém. Aproveitar um pouco o seu lado de músico, né? E a gente tem visto que nesse tempo de isolamento, muitas pessoas têm ficado em casa para poder fazer as coisas e ficar, né, no seu isolamento, ali no seu distanciamento. A pessoa coloca lá no YouTube um louvor, fica lá o dia inteiro ouvindo o louvor. O louvor liberta, o louvor alivia a pressão, alivia a dor. Enfim, o louvor, qual o impacto do louvor na vida de uma pessoa? Vamos para a Bíblia, né? Sempre. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A presença de Deus está em todo mundo, está em todo lugar. Mas a presença manifesta dele não. A presença percebida, sentida dele não. A presença manifesta de Deus, ela está onde Deus é adorado, onde Deus é invocado. Ele é um gentleman, né? Ele só entra onde ele é convidado. Não é tropa de elite, né? Não. E nós vemos na palavra casos, por exemplo, como Davi tocando a sua harpa, né, o seu quinor,
diante do rei Saul, e a Bíblia diz que quando Davi tocava, um demônio que estava afligindo Saul, ele ia embora. Então, o demônio que estava em Saul, ele não suportava a atmosfera de unção, a atmosfera de presença de Deus que aquela adoração ungida de Davi produzia. Outro caso nós vemos é o profeta Eliseu, ele chamar um tangedor, ele queria, alguém perguntou o que Deus está dizendo, o que a gente tem que fazer, ele manda chamar um tangedor e aquele músico... O que é tangedor, para quem não conhece? Um músico ungido, né? Um músico que adorava a Deus, um adorador. Ele chama esse adorador e ele começa a tanger o seu instrumento, começa a tocar, e vem uma atmosfera profética da presença de Deus, e a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele começou a profetizar. Então a música, a adoração ungida, a adoração profética, ela tem esse poder de atrair a presença de Deus, de Deus vir habitar, manifestar a presença dele. É por isso que as pessoas se sentem tão bem, né? Mesmo não tendo essa consciência, por isso que elas sentem tão bem. A música, ela cria atmosferas. A pessoa às vezes fala, nossa, eu estou ouvindo esse louvor, ele me acalma. Nossa, ele me acalma, que paz que dá e tal, porque a música, ela cria atmosferas para o bem e para o mal. Okay? Ela estimula, ela ativa algumas questões no mundo espiritual para o bem e para o mal. E quando Deus é adorado, quando Deus é invocado, quando a palavra de Deus é cantada, né? Ou simplesmente um músico ungido está tocando, eu já tive várias experiências da presença de Deus vir enquanto eu só tocava, sem cantar, né? Porque tem a ver com quem está tocando, tem a ver com quem está produzindo aqueles sons. E se você está fazendo para Deus, está honrando Deus, né? Invocando o Senhor, cantando, tocando, ele vem, ele gosta de vir. E as pessoas sentem isso, as pessoas recebem o toque dele através desses sons. Legal. E para terminar, Fernando, o que um levita, né? Aí antes de você responder, você responda para o pessoal o que é um levita. Né? O que um levita tem que saber para estar no altar, para estar cantando, para estar levando a palavra, enfim. O que um levita tem que saber? Eu gosto de responder essa Primeiro, pergunta. O que é levita? Sim, eu gosto de responder essa pergunta, né? Uma pergunta que me fazem sempre. Eu gosto de responder de forma bem bíblica, tá? O levita, para quem não sabe, era um sacerdote, era uma classe sacerdotal, né, uma família sacerdotal que vinha da tribo de Levi, que foi a única tribo que não se dobrou ao bezerro de ouro, né, lá no pé do Monte Sinai, na saída do povo do Egito. Naquele dia Deus disse, a tribo de Levi vai sempre servir na minha presença. Então era a tribo que cuidava das coisas do tabernáculo, enquanto os filhos de Arão eram sacerdotes, sumos sacerdotes, que ministravam dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, no santo lugar. Os levitas eram os que cuidavam dos aparatos, carregavam a arca, carregavam, né, todos os utensílios do tabernáculo no deserto. Então uma tribo que quando veio para o templo, especialmente o templo de Salomão, a tribo que cuidava de todo o serviço, né, da adoração ali no templo de Jerusalém, no tabernáculo, no templo. No Novo Testamento, o levita, ele é a figura do diácono, tá? E os diáconos, eles têm um nível altíssimo se você ler o livro de Atos, né? Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, era um diácono, né? Os diáconos eram cheios do Espírito Santo. Os diáconos eram pessoas consagradas. Os diáconos faziam o serviço ali do templo, o serviço da igreja, o serviço, enfim, das reuniões. Eles serviam a ceia, a mesa da ceia, eles cuidavam da entrada, eles faziam a distribuição do alimento para as viúvas, para os órfãos, para quem tinha necessidade. Mas eram homens que, se chegasse alguém enfermo, ele impunha as mãos, era curado. Eram pessoas cheias do Espírito Santo, eram pessoas que sabiam, que carregavam uma unção sacerdotal para poder ser boca de Deus para a vida das pessoas, para poder... Uma das pregações mais lindas do livro de Atos é justamente de Estevão, né? Ele pega a história de Israel assim, vem e ele fez religiosos, estudiosos da lei ficarem calados,
diante da sabedoria de Deus na boca dele. Então os levitas, eles ensinavam a lei no Antigo Testamento e tem que ensinar a palavra no Novo. Os levitas, eles cuidavam do tabernáculo, eles têm que cuidar do tabernáculo no Novo. Os levitas eram cheios do Espírito e têm que ser cheios do Espírito. É que a gente convencionou chamar levitas músicos, né? Os músicos são levitas, mas, biblicamente, levitas são os diáconos do Novo Testamento. Então, para começar, né, os músicos das igrejas hoje, no contexto do Novo Testamento, tem que saber que eles são diáconos. E diácono é servo. Diácono está ali para servir. Então, o serviço de tocar num culto é tão espiritual e necessário quanto varrer o carpete do altar depois que o culto terminar, ou outro dia da semana. Tá? Você tocar o seu instrumento é tão espiritual quanto você orar por alguém depois ali embaixo. Você ministrar o louvor é tão importante quanto você abrir a boca e pregar a palavra, ensinar a palavra para alguém que precisa da palavra. Então a gente precisa acabar com essa cultura de que eu chego na igreja, ligo o meu instrumento, toco e vou embora e já fiz o meu papel, já cumpri o meu papel no reino de Deus. Para começar, não existe ministério de música no Novo Testamento. Tá? Para começar, agora, a música Deus sempre usou e sempre vai usar. Tem música no céu, tem que ter música na terra. Tem música ao redor do trono de Deus, tem que ter música na igreja. Tem que ter música em qualquer lugar. Música ungida, adoração, música que atrai a presença de Deus. Em qualquer lugar, em todo lugar. Todo lugar é hora, né? Todo lugar é lugar, qualquer hora é hora. Mas os levitas, né, usado nesse contexto de músicos da igreja, precisam saber que eles são diáconos, eles são servos. E eles precisam ser tão bons em tocar, quanto em atrair a presença de Deus, quanto ter uma vida de oração, ser cheio do Espírito Santo, pregar a palavra de Deus, orar pelo enfermo, ajudar. Se hoje eu toco, se amanhã ficar na portaria eu fico, se amanhã servir a ceia eu sirvo, e se depois de amanhã tocar de novo eu toco. E ele precisa ter esse coração de servo, porque infelizmente o que a gente vê, né? pelo que infelizmente a gente vê, é um monte de gente que acha que vai lá, toca, dá o seu show, vai embora, ele já serviu a Deus. Não é isso, tá? Levita no Novo Testamento são os diáconos. E diácono, o padrão é altíssimo. Tem que ser servo, tem que se doar, tem que ser cheio do Espírito, tem que amar as pessoas, tem que servir as pessoas. Por isso é que a gente não vê mais a glória de Deus, a presença de Deus manifesta nos nossos cultos. Porque está faltando levitas, diáconos, servos, sacerdotes, cheios do Espírito Santo. Que aí, quando pega o instrumento, ele usa aquele instrumento como uma extensão desse ministério, dessa vida dedicada a atrair a presença de Deus, seja onde for, inclusive no culto público, tocando ou cantando. Muito bom. Fernando, uma aula, quero agradecer. Amém, você. Tenho certeza que nossos amigos que estão aí nos assistindo também devem estar agradecendo muito, né? Tanto aqueles que já conhecem a palavra de Deus, quanto aqueles que nunca ouviram falar e talvez estejam assistindo hoje, porque já acompanhou outras entrevistas. Maravilha. Talvez a pessoa que está assistindo ali já foi crente, já foi evangélico, hoje não é mais por algum motivo. Volta. Você está respirando, o coração está batendo, está em tempo. E é isso que eu queria que você falasse agora. Eu queria que você desse uma última palavra. O que você tem para dizer? O que você tem para falar para os nossos amigos que estão nos ouvindo? Amém. Despeça do pessoal. Bom, para você que já é um irmão na fé, já conhece a palavra de Deus, creio que essa entrevista pode ter acrescentado, mas o meu coração está ardendo mesmo por você que ainda não fez uma decisão por Jesus, que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, ainda não se reconciliou com Deus em Cristo. Eu quero inclusive orar por você. Queria que você repetisse essa oração comigo agora. Feche seus olhos aí onde você está e fala assim: Deus, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu ouvi a tua palavra e eu creio que o Senhor enviou o teu Filho para pagar o preço do meu pecado, e por isso eu me arrependo dos meus pecados que me afastaram de ti. O Senhor é bom, o Senhor não está com os ouvidos fechados
para não me ouvir. O Senhor não está com as mãos encolhidas para não me abençoar, mas as minhas iniquidades me afastaram de Ti. Por isso eu me arrependo da minha iniquidade, do meu pecado, da iniquidade da minha família, e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Por favor, me perdoe e me faça nascer de novo pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos. Em nome de Jesus, eu oro, minha vida é Tua, está em Tuas mãos. Amém e amém. Eu creio que você vai começar a experimentar a presença do Senhor. Eu oro por cura, eu libero a cura do Senhor. Eu creio que alguns já vão ser curados de enfermidades. Receba a cura agora de enfermidades e dores, porque Ele também levou as enfermidades na cruz. Essa opressão que você sente, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, nós quebramos em nome de Jesus. Toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão seja quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, que a Tua presença envolva essa casa, envolva esse lar, envolva essa família. Meu Deus, que os Teus anjos ministradores sejam liberados. Pai, que toda obra das trevas se quebre, seja quebrada na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Visitas com o Teu poder, com a Tua presença. Abre os céus, meu Deus. Manifesta a Tua presença nessa família, nessa casa. Restaura esse casamento, meu Deus. Restaura, meu Deus, a alegria, Pai. Vem com o Teu perdão, com a Tua paz. A paz que só Cristo pode dar nessa vida tão curta, nessa vida tão sofrida. Pai, que cada um tenha um encontro contigo agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Conta aqui pra gente nos comentários o que Deus fez na sua vida através da palavra dele. Compartilha aqui com a gente, pra gente orar por você, pra gente se conhecer. Estamos aqui, quero me colocar à disposição para servir a sua audiência, para poder abençoá-los. Tá bom, querido? E aí, então, a gente já marca, então, já deixa pré-agendado um próximo encontro para a gente poder falar um pouco mais sobre as coisas de Deus, porque as perguntas são infinitas. É verdade. Né? É verdade. Muita gente tem muitas dúvidas. Às vezes você tem uma dúvida, pode deixar aí, coloca um tema no comentário aí, eu gostaria que falasse sobre esse tema, né? E aí a gente vai procurar novamente o pastor para a gente poder desenvolver esse tema. Maravilha. Leandro, Obrigado, obrigado, meu querido, eu que agradeço, tá? Deus abençoe. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Então, até o próximo programa. Amém. Fala, pessoas.